Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre o nosso ambiente e nos acompanhe sempre. Estamos aqui mais uma vez na segunda-feira para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Vamos ler a página de preparo, convidando assim a nossa irmã Nilzete para ler a página onde trará harmonia para o nosso ambiente, para nós mesmos, para as nossas mentes, nossos corações, e que nós possamos ouvir essa página, cada frase, harmonizando assim todo o nosso ser. Boa noite a todos, com a paz de Jesus em nossos corações. Vamos ler a página de preparação do livro Desperte e Seja Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. As incompreensões. Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Dentre muitos, aqueles de natureza moral fazem-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Todo o mal que te façam não te fará mal, pelo contrário, te promoverá a estágio superior, se souberes enfrentar a situação. O teu exemplo de humildade ser-lhes-á um chamado à renovação, à paz. Não te desdenhas, nem te entristeças diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrada então a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste, e não olhes para trás. O crescimento espiritual não cessa quando o ser se entrega à conquista dos relevantes valores do bem. Muitas vezes, os choques que se derivam dos fenômenos contrários, quando bem conduzidos, auxiliam o processo de desenvolvimento, apressando a manifestação dos recursos adormecidos. Eis porque muitos desafios se expressam como convites, tentações para os embates perversos e perigosos. Diante deles, a serenidade desempenha papel fundamental, diluindo-lhes os impactos perniciosos, as ciladas cruéis. Porque ensameiam ao lado dos operosos aqueles que se permitem a preguiça, dos idealistas, outros que respiram e cultivam o pessimismo, dos bons, aqueles outros que se comprazem na anarquia e na inferioridade. Multiplicam-se as armadilhas da iniquidade e do vício, ameaçando, buscando produzir conflitos e desordens, considerando-se, porém, que só há vitória real após a luta vencida. As provações perdem a sua aspereza ante os comportamentos seguros dos que trabalham pela verdade e que lhes não tombam nas trampas, prosseguindo
impertéritos e felizes. Muita paz a todos nós. Agradecemos assim a nossa irmã Nilzete, que nos trouxe a leitura da página, harmonizando assim a todos nós. Agora convido a todos que possamos fazer a nossa prece, dando continuidade ao nosso trabalho de estudo e tratamento espiritual à distância, virtual, e que fazemos todas as segundas-feiras com a proteção de Deus e Jesus. Então vamos elevar os nossos pensamentos já harmonizados, em sintonia com Deus nosso Pai, e vamos orar. Deus, Pai de amor e infinita bondade, amigo Jesus, companheiro de todos os momentos em nossas vidas, aqui estamos, Senhor, agradecer primeiramente a oportunidade de termos e estudar os teus ensinamentos, agradecer pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, agradecer também, Senhor, pelo estudo que vai ser nos oferecido. Assim que as nossas rogativas chegam até o Pai e possamos vibrar para todos aqueles que estão em leitos de dor, aonde quer que esteja, hospitais, em seus lares, por aqueles, Senhor, que estão à espera de uma cirurgia e não conseguem, Senhor, internar para obter essa cirurgia, que muitas das vezes são cirurgias muito graves, Senhor, e que estão à espera para ser realizado. Nós possamos orar, Senhor, para que eles consigam fazer essas cirurgias. Possamos vibrar por aqueles que estão em fase terminais, por aqueles que estão em centros cirúrgicos, por aqueles que estão em recuperação da sua saúde, por todos aqueles que estão em nossas mentes. Nesse momento, as nossas rogativas cheguem até eles. Rogamos a Maria Santíssima que atenda a todas as nossas necessidades. Socorra aos nossos irmãos que desencarnaram por esses dias, por hoje, e que eles possam receber todo o amparo e o socorro necessário para aqueles também, Senhor, que partiram equivocados pela porta do suicídio. Que eles possam, Senhor, saber que não estão só, eles estão amparados. Que Deus, nosso Pai, de amor e bondade, não esquece de nenhum dos seus filhos. E possamos assim, já com as nossas rogativas, rogando também pelos nossos irmãos, para os países que estão em conflitos, em guerras, Senhor. Cada dia a gente vê uma notícia diferente de um irmão que está se confrontando com o outro. Que a paz chegue até eles. Que Jesus derrame a sua paz sobre eles. Que nós possamos levar a nossa paz até eles. Assim, Senhor, com a certeza do vosso amparo, da vossa proteção, vamos agora então fazer o estudo da nossa noite de hoje. O nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item de 11 a 17, cujo tema é: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quem fará o estudo será a nossa irmã Carla Maia. Que nós possamos vibrar pelo seu mentor espiritual, para que ela possa ser intuída no estudo que ela preparou para todos nós, e que nós também possamos orar e vibrar pelos nossos mentores espirituais, que nos ajudem
nossos anjos da guarda, ao compreender o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e vamos ao nosso estudo e tratamento espiritual dessa noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa estar conosco nesta noite de estudos, que seja de muito esclarecimento na presença de nosso Mestre Jesus. O nosso tema de estudo de hoje tem como Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 11 a 17. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Eu vou fazer agora, para começar o estudo, eu vou fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que seria o versículo 29 e 30, e o capítulo 18, que é o versículo 5 a 11. Vou começar com o capítulo 5. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Geena no sentido da palavra do inferno, né? O escândalo. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida do que tendo 2 olhos, seres atirado na geena de fogo. Não desprezareis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Bom, esses foram esses 2 capítulos, né, o 5 e o 18, né, do Evangelho de Mateus. Quando fala em mó, é aquela pedra, uma pedra pesada para que usa em moinho, né? Que a pedra mó é aquela pedra que a gente chama a faca, né? Aquela pedra que se chama pedra mó, que ele cita isso. Bom, após eu fazer essa leitura do Evangelho, né, de Mateus, antes da gente começar nossas reflexões, nós temos que primeiramente buscar o significado da palavra escândalo. Bom, no Aurélio, né, escândalo quer dizer ato considerado inadequado perante a sociedade, que vem a conhecimento público, que cause surpresa, indignação, perplexidade. Bom, mas a doutrina espírita vem nos dizer que o significado dessa palavra, né, escândalo, é muito mais do que isso que está lá, né, dito no Aurélio, né, no dicionário. É muito mais abrangente na doutrina, né, essa palavra, que não é somente o que ofende a consciência de outrem. Escândalo, né, para a doutrina espírita, para a visão espírita. Escândalo se refere a todo comportamento que é resultado de vícios, de imperfeições morais dos homens, tudo que é contrário às leis de Deus, tudo que gera o mal. São todas as reações mais de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão pública. O escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Quer dizer isso, né? Qualquer ato, né, que seja contrário às leis de Deus, né? Qualquer ato que fira a moral pregada pelo nosso Mestre Jesus, tenha ou não repercussão pública, é considerado escândalo.
Quando cometemos o escândalo escondido, né, aquele que não tem repercussão, né, porque os outros não saibam, estamos cometendo também o escândalo. Da mesma forma que aquele, né, que todos sabem, que se torna público a todos, né? Porque qualquer ato contrário à lei de Deus, ele é um escândalo, né? Quem pratica o escândalo, né, qualquer ato contrário às leis de Deus, né, ele vai ser responsabilizado. O que temos que guardar e deixar bem registrado com esse estudo que nós estamos fazendo hoje é que escândalo, tá? Olha, acho que isso é uma coisa que a gente tem que gravar bem hoje nesse estudo. Escândalo, com ou sem repercussão, é tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Quem tem puro coração caminha com a lei divina. Não semeia sofrimento e não semeia dor. Não escandaliza ninguém. Quando Jesus diz arrancar um olho, arrancar uma mão, um pé, jogar para bem longe, quando fazemos essa leitura do Evangelho de Mateus, quando eu comecei até a estudar, né, o tema, né, para fazer o estudo, a gente fica um pouco assustado, né, com essas palavras assim pesadas, né, arranca a mão, joga para bem longe, né? Mas por que Jesus falava dessa forma, né? Ele falava de uma forma figurativa. Era a forma, né, que Jesus se utilizava para passar seus ensinamentos naquela época, para aquele povo, aquela cultura, né? O mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. O que ele queria dizer com essas palavras? Que era muito melhor ficar sem a mão, sem o pé, sem o olho, ou qualquer outra parte do corpo, do que utilizar, né, essa parte, né, para fazer o mal ao trem, ou mesmo para si próprio. Quando Jesus fala entrar na vida sem um destes membros, podemos ver em diversas encarnações as crianças, os bebês, que aqui chegam nesta vida, né, com várias anomalias, que muitas vezes questionamos que mal foi esse, né, que essa criança cometeu para chegar, né, com uma anomalia, às vezes realmente sem uma mão, sem uma perna, sem um braço, né? A gente vê casos aí assim muito, né, que impacta a gente, né? Que mal foi este, né, que essa criança, que esse recém-nascido fez para nascer assim, né? Vamos pensar de uma forma mais simples, né? Tudo que é objeto que foi o motivo das nossas quedas, né, dos nossos escândalos, né, é melhor que ficamos sem estes objetos. Eu usei essa palavra objeto e vou dar um exemplo, tá? Falei que, né, a perna é um membro, né, não é um objeto, mas vou fazer agora para fazer vocês reportarem um outro exemplo que eu vou trazer para vocês. A riqueza, né? Sim, uma reencarnação, né? Foi concedido a uma pessoa a riqueza material e esta pessoa não soube fazer bom uso dela, né? A gente tem vários casos aí, né, de exemplos, né, que a gente tem até de vários conhecidos nossos, né, de pessoas próximas, né? É melhor que, quando essa pessoa retornar, que ela retorne com bens materiais escassos, para que aprenda a fazer bom uso deste objeto, né? Então, o que seria escândalo neste exemplo que eu acabei de dar? Seria a riqueza material, né? Foi o objeto do escândalo, que foi, né, o que ela não soube utilizar, utilizou de má forma, né? Que foi concedido, né? Por isso que Jesus nos adverte: olhai, orai e vigiai, para não caíres em tentação, para não caíres nos escândalos, né? Então, isso acho que a gente tem que ter sempre muito presente, essa passagem. Quando Jesus fala, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quando ele fala isto, é importante que fique claro para a gente que estamos em um mundo de provas e expiações e temos o livre-arbítrio. Porque Deus é justo, misericordioso e bom, e nos concede a oportunidade de ajustarmos nossos erros através das reencarnações. Mas a finalidade destas em nenhum momento será para fazer o mal.
Deus não nos concede esta oportunidade jamais para fazer o mal. O mal que aqui fizemos é uma escolha nossa, através do nosso livre-arbítrio. Então, quando Jesus diz, corta a mão, esta nós decidimos quando aqui retornamos para ajustar nossas dívidas no processo do nosso progresso moral. Somos nós que decidimos o que precisamos cortar para evitar que seja novamente feito o escândalo. Somos frágeis, né? Não estamos aqui a passeio, não é verdade? Não estamos num mundo, né? A Terra é um mundo ainda que o mal prepondera nela, né? Então, assim, nós não estamos aqui à toa. Então, assim, quando nós decidimos vir aqui para ajustar, somos nós que decidimos como é que a gente quer que seja feito esse ajuste, não é verdade? Não é necessário que entremos em desespero, porque também Deus nos dá o remédio através da oportunidade da reencarnação, do reparo do erro, do mal, através do remédio do bem. É através do arrependimento, do remorso, do incômodo do fazer o mal que procuramos o remédio para extingui-lo. Através da prática do amor, da caridade, do fazer o bem. E assim começa a transformação para o bem. E o sofrimento vai se extinguindo. Bem, parece fácil, né? Mas não é fácil, não. Fico até preocupada quando eu falo assim, porque senão vai ser muito fácil praticarmos escândalos, né? Praticarmos o mal e, de repente, nos arrependermos e tudo ficar bem. Não é bem assim, não. Né? Não devemos entrar em desespero, mas também não devemos banalizar, né? Até porque o mal nunca pode ser banalizado. Jesus nos ensinou, né? Como eu falei ainda há pouco, olhai, orai e vigiai para não cair em tentação. E é isso que a gente precisa, né? Não precisamos nos desesperar quando nos vemos, muitas vezes, no caminho dos escândalos, no caminho do mal, mas a tarefa é árdua. E orar a todo tempo, vigiar nossos atos, nossos pensamentos, para não cairmos em tentação. Deus é muito misericordioso e sempre nos dá a oportunidade do reparo através do amor, através da caridade. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu considero esta passagem tão significativa na interpretação das palavras, não é verdade? A força do amor, ele é tão poderoso que ele cobre uma multidão de pecados. Eu adoro falar essa passagem. O amor cobre uma multidão de pecados. Vou fazer uma pergunta. As pessoas que vêm com alguma deficiência, quer dizer que todas as pessoas que retornam assim, é porque todas cometeram o mal? Aí vamos, né, pensar, vamos refletir sobre essa pergunta, essa questão que eu levantei. Nem sempre. Pode ser uma expiação, uma prova ou uma missão. Sim, pode ser uma missão. Muitas das vezes são espíritos muito evoluídos que retornam aqui com uma doença muito rara, com uma anomalia muito delicada. E eles vêm com uma missão. Essa é a missão deles. E o que seria essa missão de vir com essa anomalia, com uma doença muito grave, com alguma coisa que nos choca, né? Por quê? Que nós falamos, né? Acabamos de falar aqui, que estamos em um mundo de provas e expiações. Então, a gente vê tanto preconceito, né? Nós somos muito preconceituosos, né? O outro não, nós somos muito preconceituosos. Né? Às vezes a gente tem nojo, a gente sente repulsa, né, por aquela situação. E essas pessoas vêm justamente com esses espíritos mais evoluídos, né? Eles vêm com essas anomalias para sensibilizar a nós, sensibilizar essa sociedade tão preconceituosa, né? Sensibilizar a como nós vemos o outro, né? Sensibilizar a nossa bondade, né? A fazer o bem, né? Mudar a nossa maneira de ver a vida, de ver o outro, né?
e buscar o trabalho no bem, né? Então, assim, muitas das vezes essas pessoas que vêm, né, com essas anomalias, essas doenças mais delicadas, não vêm para reparo algum, vêm com uma missão mesmo de nos mudar o outro, porque são pessoas, já são espíritos tão evoluídos que não precisam mais ajustar nada. Mas nós que estamos aqui precisamos e muito, não é verdade? Porque Deus é muito misericordioso e sempre nos dá a oportunidade do reparo através do amor. Então, quem tem que nos reparar somos nós. Nós que temos que nos reparar esses nossos preconceitos, nossas repulsas, né? Que a gente vê o outro, a gente, né, não se colocar no lugar do outro, né? Que Jesus nos ensinou e é tão difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Deus é o suporte de tudo. A fé em Deus é o suporte para caminharmos através do amor, a prática do bem sempre. A lei suprema que rege tudo é a lei do amor. Não é verdade? Quando Jesus diz que é melhor voltar sem a mão, sem o pé, ele quer dizer que se a pessoa voltar perfeita, o escândalo, o mal que ela irá fazer será muito maior. Será muito maior do que ela vir com o corpo perfeito, né? Nessa passagem, Jesus nos chama a atenção para o escândalo, a maledicência, a forma horripilante que fazemos aos outros e a nós mesmos. E Kardec também nos chama a atenção que não são somente as mãos, os pés, os olhos as causadoras dos escândalos, mas também as condutas, os pensamentos. Quando ele diz que os escândalos muitas vezes são feitos de forma sem repercussão, né? Aquele escândalo, né? que não está na ação em si, mas a repercussão que pode ter, o mal sempre se revela, né? Às vezes a gente pensa, né? Fiz um mal, fiz um escândalo, mas ninguém viu. Fiz quietinho, ninguém viu. Nada passa despercebido. Nada passa escuro aos olhos de Deus. Não é verdade? Então, assim, qualquer mal, né? Qualquer escândalo que fizermos, sejam com repercussão ou sem repercussão, ele é visto e ele há de ser reparado. Quando Jesus diz, se teu pé ou tua mão te escandaliza, corta-o e atira-o para longe de ti. O que Jesus quer dizer com essa afirmação? Tudo aquilo que é motivo de escândalo, objeto facilitador, né, de fazer o mal, tem que ser identificado para que possamos arrancar e tirar de nossas vidas. Não é verdade? Nós temos que identificar o que nós utilizamos para fazer o mal ao outro, ou a nós mesmos, né? Nós não fazemos somente o mal. O escândalo não é somente ao outro, também é a nós mesmos, né? A si próprios, né? Então, com isso, é preferível entrarmos nesta vida com alguma dificuldade, para que não sejamos responsáveis por escândalos maiores. No livro, né? Eu vou usar agora o livro O Consolador, né, de Emmanuel, na questão 307, ele faz essa seguinte pergunta aqui que eu vou ler para vocês. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Aí vem a resposta. Em um plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo, e bota até entre aspas o escândalo, seja necessário, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado. Porque aos homens ainda falta aquele amor que cobre uma multidão de pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. Bom, esta resposta, né, de Emmanuel vem reafirmar toda a interpretação maravilhosa que Kardec fez nessa passagem, que o escândalo é necessário,
porque é a consequência da imperfeição do homem e muitas vezes, através do livre-arbítrio, né, pratica o mal. Pois, né, vivemos nessa terra aqui onde prepondera o mal. Né? É necessário que os escândalos acontecem, né, para que possamos ter a oportunidade de retornar aqui, né, de uma nova encarnação, para que possamos ajustar, fazer os ajustes, né, e os reparos do mal que causamos. É necessário, né, os escândalos praticados no passado para que venha como elemento de expiação, prova ou aprendizado, para desenvolver nos homens o que lhes falta de amor a Deus e ao seu próximo. Deus não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua felicidade, a sua transformação moral. Eu vou ler aqui 2 parágrafos do livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, que fala bem que nós estamos agora aqui. Necessário é, pois, que haja escândalo no mundo, visto que só por meio deles muitas consciências despertam para o reconhecimento dos erros praticados e para o arrependimento, e que pelo contato com os vícios é que as virtudes se fortalecem e deles triunfam. Ai, porém, do que os que ocasionem o escândalo, e ai também, ainda que menor lhes seja a culpa, dos que se deixem levar até o escândalo. Mas valera não houvessem encarnado, antes de estarem bastante amadurecidos para uma vida melhor. Qualquer que seja o sacrifício que nos custe a destruição em nossas almas de todas as causas do mal, preferível é que o façamos, a que nos tornemos causa de escândalo, com que nos condenaremos a sofrer, durante séculos talvez, na vida errante do espírito culpado, uma tortura de todos os momentos, sem que nos sorria a esperança de ver-lhe o fim. Enquanto o arrependimento não nos abrir o coração para aninhá-la, induzindo-nos ao desejo de baixarmos de novo ao mundo, para numa outra vida espiar e reparar o mal praticado. O fogo exprime emblematicamente a expiação, como meio de purificação e assim de progresso para o espírito culpado. Deus enviou o Filho dele para como modelo, né, e que possamos seguir sempre os ensinamentos que ele aqui nos deixou, do amor, da caridade, do bem. Os escândalos precisam existir para que possamos voltar aqui e reparar todos os nossos erros. Não é verdade? Eu uso até uma palavra, uma frase um pouco chula para com meus filhos. Eu sempre falo com eles, né? Faço um pouco parecido que Jesus fez na época dele, né? Usando um pouco a forma figurativa, eu uso um pouco a forma mais pesada aqui aqui na Terra, nesse momento, né? Eu falo sempre para eles o seguinte: ninguém levanta da mesa do bar sem pagar a conta. Então, se nós cometermos algum escândalo, né, que seja contrário às leis de Deus, se cometermos algum ato que seja contrário às leis de Deus, né, nós temos que reparar todos esses nosso mal e esses escândalos que cometemos. E Deus, como misericordioso e muito bom, nos dá a oportunidade de retornarmos aqui para repararmos, sempre em busca do nosso aperfeiçoamento moral, em busca da nossa felicidade eterna. Muito obrigada a todos. Espero que tenha conseguido passar os ensinamentos, né, de hoje, né, que eu tenha conseguido passar o que Jesus, né, nos deixou com estas colocações, estas parábolas, né, que ele passou aqui pra gente, né, essa forma figurativa que ele colocou. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, o que seria o escândalo, né, e é isso. Muito obrigada a todos que aqui ficaram até o final. Uma boa noite de reparação,
e uma boa noite de atendimento fraterno, né? Atendimento, quem vai passar agora por esse momento agora de reparação. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Queridos irmãos, convido a todos para que nós possamos, unidos em Deus nosso Pai, num único só pensamento, fazemos a nossa prece de encerramento da primeira parte do nosso trabalho. Agradecemos a nossa irmã Carla Maia, que nos trouxe esse estudo, que nos leva à reflexão, né? Que nós nunca sejamos motivos de escândalo, né? O escândalo tem que vir, mas que nós nunca sejamos motivos desse escândalo, como a nossa irmã explicou muito bem na sua exposição, e que nós possamos assim levar conosco para o nosso dia a dia, sempre com cuidado e atenção para não cometermos o escândalo. Então vamos dizer assim: querido Deus, agradecidos estamos por mais essa noite, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais o ensinamento de Jesus, que nos deixou para que nós possamos segui-los para a nossa evolução, a nossa caminhada terrestre. Então, com essa gratidão, pedimos, agradecemos, em primeiro lugar, pelo amparo, pela proteção. Aí sim, pedimos a Ele que possa estar conosco e que na próxima segunda-feira possamos estar juntos novamente para realizarmos mais um estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Agradecemos aos amigos benfeitores espirituais que coordenam esses trabalhos e que estão sempre a nos orientar e nos proteger e amparar. Assim, vamos dar por encerrado essa primeira parte. E para a nossa segunda parte, é para todos aqueles irmãos que estão fazendo passe à distância, que possam orar a Jesus, pedindo que atenda às suas necessidades do corpo, da alma, seja quais forem, Senhor. Mas para isso, para esse benefício, ouçam a música até o final. E à medida que a música for tocando, fiquem em vibração, pensando em Jesus, pensando na Casa de Isaac Lima, pensando nos amigos espirituais que aí estão aplicando o passe, em todos aqueles que estiverem prontos para receber. Então, que fiquem todos aqueles que queiram participar desse passe à distância em pensamento em Jesus, na Casa de Isaac Lima, o nosso patrono, nos amigos espirituais, nos seus anjos da guarda, para receber o benefício do passe. Graças a Deus, Pai, damos por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. Que Deus fique conosco, abençoe a todos nós, nos dê uma boa noite. E assim seja, graças a Deus.